E fala pessoal, e aí, vamos continuar com essa pintura? A ideia aqui é fazer mais ou menos algo parecido com um córrego ou uma parte molhada para esse nosso diorama. Para ficar no contexto da nossa história, vamos usar as cores verde, azul e fazer as transições com a tinta ainda bem molhada, tudo isso direto na peça. Nas partes que você deseje ter mais sombras, você pode misturar um pouco de preto. Com isso, vamos fazer uma mistura legal e focar nos contrastes. Aí fica no seu critério, fazer esta parte mais viva ou não. No caso aqui eu vou tentar fazer algo meio termo, com um pouco de brilho, mas com um contraste de algumas cores. Eu irei deixar as cores mais escuras na borda e vou clareando um pouco até chegar na margem. No meu caso, eu geralmente costumo fazer muita bagunça. Então vou optar em isolar essa parte para evitar alguns acidentes. Tudo bem isolado e agora vamos começar com as nossas misturas, que é isso que vai dar o efeito de um ambiente molhado. E para isso nós vamos usar cola de silicone da Polycol. Vamos começar as nossas camadas. E no decorrer do processo vamos fazer um efeito bem legal. A primeira camada irei diluir com um pouco de álcool. E a ideia de camadas vai ser melhorar a ideia de profundidade. Vamos espalhar bem essa mistura em todo o local que já pré-definimos que terá o efeito. Caso você deseje realçar algum local, essa é a hora. Você pode pegar um pouco da sua tinta verde ou azul e fazer algumas misturas. Isso pode dar um contraste legal. E como não sou besta, enquanto seca, eu vou refinando a minha pintura, vou olhando algumas partes que precisam de mais atenção e melhorar algumas transições. Depois que secar, pode ser que ocorra essas manchas. Isso daí acontece por conta do contato com umidade. Mas não se preocupe, ao secar, tudo isso vai sumir. Secou e já deu um efeito muito legal de limo. Ficou bem top. Se você quiser já pode parar por aqui. Depende muito do trabalho que você está fazendo. Mas eu vou continuar com as minhas camadas. Logo após aplicar essa camada, eu irei usar um pouco de branco. E com o pincel eu vou espalhar. A ideia é fazer algumas sujeirinhas que fiquem na camada de baixo. Isso aí vai me dar um efeito bem legal. E vamos cobrir tudo novamente. Dá para perceber que nessa altura do campeonato já está com bastante brilho. Então o que eu vou fazer é passar um verniz fosco, sem diluir, e esperar que essa camada seque para dar uma quebrada ali nesse efeito, porque senão vai chamar muita atenção e não é isso que eu quero para esse trabalho em especial. E para fazer alguns acabamentos finos, eu irei usar um pincel delineador. Isso mesmo, pessoal, um pincel delineador. Quem me apresentou esses pincéis foi a Thalia. Eu pessoalmente não conhecia. São bem baratos, vem bastante. Ele tem uma boa precisão e uma ponta fina. Ele vem mais ou menos assim. E dá para perceber que o meu é um pouco diferente. Vocês sabem, eu gosto de uma boa gambiarra, então decidi usar o cabo de um outro pincel e alongar para melhorar ali o meu controle. Eu testei e pessoalmente gostei muito. Ele possui cerdas sintéticas, uma ponta bem fina
e uma dureza ali mediana. Isso me ajuda muito e dá um controle muito bom de contato com a peça. Quem não conhece, eu recomendo que teste e use e tire suas conclusões, mas é bem acessível e com certeza vai melhorar o trabalho de muitos. E continuando o nosso trampo, vamos usar esse pincel para fazer algumas linhas de separação. O uso será para dividir partes. Isso serve para demarcar espaços e conjunto dentro daquilo que tu está pintando. E claro, visualmente ajuda muito o espectador a entender a tua peça e definir melhor a tua pintura. Ele vai saber onde começa cada item e onde termina, seja pele, couro, roupa ou acessório. Para o cabelo, pessoal, eu fiz uma pintura base em preto e nas partes mais ressaltadas eu irei usar branco. E depois de fazer todo esse processo, eu irei passar um amarelo. A ideia aqui vai ser preparar o terreno para as próximas cores. Por exemplo, aonde tem o branco, o amarelo vai ficar mais claro e onde tem preto, o amarelo vai ficar um pouco mais escuro. Nossa base secou e olha como ficou depois do verniz fosco. Matou um pouco daquele brilho que já estava muito alto. Esta parte já está quase que finalizada. Agora vou trabalhar os olhos. Pessoal, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link onde eu falo e dou muita informação sobre como pintar olhos. E vai ser muito útil para todos vocês, tá bom? Agora vamos dar um trato nesses dentes com branco e aos poucos vamos escurecê-los. A ideia aqui é trabalhar um pouco essas transições para ter uma ideia de sombra e luz. Nós vamos trabalhar bem a raiz e as pontas com uma luz mais alta. Esta luz na pontinha do dente é muito importante, porque se você não fizer, meio que essa modelagem do dente ela vai se perder no contraste. Então, sempre que possível, quinas, pontas, esses locais, façam uma luz um pouco mais visível. Isso daí vai ajudar a identificar aquele item ou algo que está ali no local. Pessoal, percebam que enquanto eu faço um detalhe em uma parte e eu tenho a necessidade que ela seque antes de uma outra camada, eu aproveito esse tempo livre para trabalhar outros aspectos como sombra, luz, refazer algum passo, focar em algo que talvez não tenha sombra ou um contraste legal. Então, faça isso, aproveite o tempo livre entre as camadas, trabalhe toda a peça, porque isso vai te ajudar a entender melhor como a peça se comporta. Porque assim como na modelagem, quando você mexe em uma parte, pode ser que ela influencie outra. Então o ideal é você fazer algo bem orgânico. Claro, existem técnicas, formatos e modos de fazer pintura, mas tente agora no começo fazer uma coisa orgânica e entendendo os contrastes, luz e sombra, e aos poucos você vai definindo esses pontos e vai ficando mais familiarizado. Em alguns detalhes aqui eu vou usar um pouco de siena natural fumê, que é para dar uma ideia ali de algo envelhecido, dar um pouco mais de harmonia na peça.
E agora vamos fechar esse cabelo com amarelo limão. E vamos esperar que seque e tenha o contraste que queríamos, que é as partes com branco mais clara e o fundo um pouco mais escuro. E para finalizar essa parte aqui que nós queremos que tenha uma aparência de algo molhado, vamos usar cola de isopor. Isso daí vai realçar um pouco as cores e como tem o verniz fosco por baixo não vai ficar tão claro, e quando secar vai mostrar aquelas bolinhas que ficam na cola de isopor. Vai dar um contraste legal e vai ficar bem bonito. E olha só o resultado como ficou. Esta peça ainda pode ser muito mais trabalhada, podemos usar até outras cores ou contraste para ficar ainda melhor. Mas a ideia aqui é fazer essa imersão e te expor ao mundo da pintura. Então, muito obrigado por chegar até aqui. Se o conteúdo te ajudou em algo, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos, pois isso é muito importante e vai me incentivar a continuar fazendo essas playlists. E a intenção é ir de forma gradual, de um conteúdo mais básico até um conteúdo mais avançado, e depende só de vocês. Então, pessoal, até mais e fui!